Bora lá então, pessoal. Um videozinho aqui pelas notícias do que está acontecendo nesse dia do julgamento do Bolsonaro, hein? Aqui o senhor Hugo Mota muda de postura e avalia pautar a anistia a Bolsonaro. As coisas estão mudando. Vambora, vamos ver esse videozinho O aqui. Mota, presidente da Câmara dos Deputados, antes contrário a pautar a anistia para acusados de golpismo, sinalizou ontem, terça-feira, dia 2, uma mudança de postura. Pressionado por líderes partidários, Mota afirmou estar avaliando a proposta. Abre aspas. Os líderes estão cobrando, estamos analisando. Aumentou o número de líderes pedindo. É o Centrão agindo aí em conjunto. Em meio ao julgamento de Jair Bolsonaro no STF, iniciado no mesmo dia, a articulação pela anistia ganhou força, impulsionada pelo governador Tarcísio de Freitas. Cara, essa anistia tem que acontecer. Aquelas pessoas não podem continuar presas lá. Eu não sei, Bolsonaro, mas essas pessoas não podem continuar presas. Isso aí tem que acontecer urgente. Já virou palhaçada isso aí, esse cara. E também pelo Centrão. Mota, que inicialmente resistia, agora parece preparar o terreno para a votação após reunião com líderes. Ficou decidido que o projeto não será votado esta semana, mas pode entrar na pauta logo após o julgamento marcado, previsto para terminar na próxima sexta-feira, dia 12, da semana que vem. A urgência da proposta pode ser discutida também já na próxima semana, ainda sem ter. Mas aí eu pergunto, se eles aprovam e dá anistia, anula esse julgamento do Moraes? O que acontece? Agora eu fiquei na dúvida. Se alguém souber, deixa nos comentários. Se eles aprovar a anistia, anula o julgamento do Moraes, mesmo que ele condene o Bolsonaro? Texto definido, deputados divergem sobre a abrangência da anistia, se apenas para os condenados do 8 de janeiro ou incluindo Bolsonaro, como querem bolsonaristas e parte do Centrão. Mota confirmou uma breve conversa telefônica com Tarcísio de Freitas, que articulou em Brasília e indicou possível reunião posterior. Sóstenes Cavalcante destacou a nova postura de Hugo Mota. Abre aspas. Ele comunicou que há maioria para a pauta. Lindenberg Farias ficou contrariado, mas a votação deve ocorrer talvez após o julgamento. Fecha aspas. Uma reunião entre Mota e Sóstenes está marcada para amanhã. Lindenberg criticou a articulação, chamando-a de Ai, lindinho, lindinho, lindinho. Cara, mas esse Lindenberg é uma piada, velho. Me desculpem quem vota no Lindenberg, cara. Quem é... Mas, cara, é uma piada. Ele tava lá fazendo campanha pro Bolsonaro, que o Bolsonaro ia fugir. Que cara bem palhaço, né? Constitucional e um erro grave. Ele atribuiu o avanço à atuação de Tarcísio de Freitas, que, segundo ele, busca se consolidar como candidato presidencial do bolsonarismo. Abre aspas, é uma aventura que acentua a crise institucional no dia do julgamento de Bolsonaro. Fecha aspas. Mota, agora no centro das negociações, enfrenta a pressão do Centrão e de bolsonaristas, enquanto o PT alerta para os riscos de anistiar acusados de atos golpistas, Ou seja, uma tentativa, inclusive, de desmerecer todo esse julgamento que começou ontem e deve ir até o próximo dia 12 de setembro. Fábio Reis, queria ouvir a sua opinião. Cara, esse ato golpista é a maior balela do mundo, cara. Não teve ninguém armado, teve uma mulher com batom pintando uma estátua. Cara, isso é um absurdo, cara. Tá, tu até julgar o Bolsonaro porque ele incitou um pouco, pô, beleza, vai ali, julga ali, vê o que que dá, mas não, também não é pra pegar 30 anos, 40 anos de cadeia. Agora o povo preso lá é um absurdo. Aquilo ali, cara, é um dos maiores crimes que já aconteceu no Brasil, é aquele povo tá preso lá por causa daquilo ali. O que está por trás dessa estratégia de Tarcísio de Freitas? Realmente é se consolidar como candidato bolsonarista para as eleições de 2026, tentar garantir aí a total fidelidade e apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, já com o fato jurídico consolidado, muito provavelmente a sua condenação. Ele então já... Cara, eu não gosto do Tarcísio, velho. O Tarcísio é centrão pra caramba. O Tarcísio, olha... Eu chego a dizer que ele... cara, não sei, mas... nem vou falar, mas, cara, o Tarcísio pra mim não serve, cara, não serve. Mas, cara, pelo que eu tô vendo, as pessoas vão acabar votando no Tarcísio. A própria direita vai forçar o Bolsonaro a apoiar o Tarcísio, porque ele vai dar lá o induto. Vamos ver, mas eu não me agradava o Tarcísio, não. Já se antecipa
reúne, agrupa todos os partidos que compõem o Centrão e que tem ampla maioria no Congresso Nacional a partir da anistia. Mas a gente sabe que essa união deve permanecer, inclusive, nos próximos meses para as eleições do ano que vem, até porque já tem União Brasil e PP saindo da base do presidente Lula. Ou seja, são vários fatos e quando a gente observa em conjunto, enxerga muito bem o plano, né, que... Ó, então é isso aí, gurizada. Já estão se movimentando para anistia. Aqui, ó, o Tagliaferro, ele acusa o Moraes. Vamos lá. O assessor do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, prestou depoimento à Comissão de Segurança Pública do Senado. De volta a Brasília, agora, André Anelli, mais uma vez aqui com a gente. E, claro, trazendo as informações, o que ele disse aos senadores da comissão. E ele foi chamado justamente no dia em que começou o julgamento no Supremo. Exatamente, Tiago. O ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, Eduardo Tagliaferro, acusou o ex-presidente do tribunal, o ministro Alexandre de Moraes, de utilizar a assessoria... O Xandão capaz, que acusando o mestre dos mestres? ...da corte para ajudar na investigação contra os presos em flagrante nos atos de 8 de janeiro de 2023. Tagliaferro também afirmou que houve, nas palavras dele, uma maracutaia judicial para direcionar investigações da suposta trama golpista com o propósito de abastecer os inquéritos do STF relacionados a ataques e disseminação de notícias falsas contra a corte e contra os ministros do STF também. O ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação afirmou que Alexandre de Moraes ainda determinava a produção de relatórios de monitoramento após supostos... E como é que vai fazer, gente? Me expliquem. Como é que tu vai julgar o cara que julga todo mundo? Quem vai julgar ele? Se ele é quem manda, ele é quem julga. Cara, eu acho que não tem muito pra onde correr, não, cara. Esse cara ganhou um tal poder que não tem ninguém mais acima dele. Eu não sei sinceramente. Deixem nos comentários vocês umas dicas de vídeo, alguma coisa, galera. Se inscreve, quem tá aí também. E também comente como é que nós vamos lutar contra esse cara se ele é o poder máximo, ele é quem julga, ele é quem manda, não tem mais acima dele para julgar. Que ideia. Os pedidos informais de parceiros, como por exemplo, agências de checagem de notícias e também universidades. Essas declarações foram dadas durante a sessão da Comissão de Segurança Pública no Senado e o presidente do colegiado, o senador Flávio Bolsonaro, afirmou que as informações prestadas por Tagliaferro afetam o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela primeira turma, justamente então, do STF. O senador acionou a Advocacia Geral do Senado para definir um encaminhamento de uma denúncia de fraude processual contra o ministro Alexandre de Moraes, um encaminhamento esse a ser protocolado pelos senadores. Tagliaferro, que é autor dessas denúncias que embasaram a representação justamente dos parlamentares aqui do Senado, Tagliaferro foi exonerado do TSE em 2024, quando as conversas dele com Alexandre de Moraes foram publicadas pela imprensa. O ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação foi denunciado pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, que considerou que o ex-assessor agiu para prejudicar o processo eleitoral e as investigações de atos democráticos. Ele é acusado pelos crimes de violação de sigilo funcional, rei da democracia, no curso do processo e ainda obstrução de investigação penal. Em agosto, o Ministério das Relações Exteriores pediu a extradição dele ao governo italiano, uma vez que Tagliaferro agora vive na Itália e inclusive participou dessa comissão de segurança pública do Senado à distância, a pedido então dos senadores. Tiago. É o que eu falo, cara, o Xandão não tem o que fazer, ele... Cara, só uma corte internacional, talvez, pra realmente... E aqui, galera, aqui vamos pro advogado que questionou o homem. Ele ousou a questionar o grande Xandão, o deus do Olimpo. Que isso? Quem é tu, advogado, pra querer falar assim com o homem que manda em tudo? O homem que, acima de todos, ele é a lei em pessoa. Acreditem vocês.
Inicio, excelências, apontando os 3 tópicos que vou falar durante minha fala. Primeiro, nulidade da manipulação e impossibilidade de análise das provas colhidas durante a investigação. Segundo, nulidade pela violação do sistema acusatório e direito ao silêncio. E o terceiro, pela imperiosa absolvição do general Heleno. Inicio o primeiro ponto. Excelências, muito se fala sobre como foi feita a disponibilização dessas provas. Como que a Polícia Federal nos apresentou? A defesa fala muito, reclama muito sobre impossibilidade. Mas vamos mostrar. Um e-mail nos foi enviado com um link de um SharePoint da Polícia Federal. Ele é desta forma. Uma pasta tal qual no Windows Explorer. E dentro dessas pastas, excelências, nós temos os arquivos, escrito laudo, número alguma coisa. Mas, doutor, qual o tamanho desses arquivos? Não há problema, nós trazemos um exemplo. 128 GB de material compactado. Todo o material constante nesse... Cara, se isso for pra ler, é muita coisa, cara. Tu levaria, talvez. Olha... Cara, não sei direito, mas tal. Cara, olha o que é um compactado. Ele tá falando que tá compactado 125 gigas pra ler. Cara, levaria algum tempo, hein? Olha. Esses SharePoints ultrapassa a marca de 20 terabytes compactados, excelências. Não, cara. Nossa senhora. Compactado pode chegar à marca de 70, 80 terabytes. Como, no curto espaço de tempo que esta defesa técnica teve, esse que eu falei. É possível Como de é se que vai analisar. ler? E nesta sustentação oral irá se provar a necessidade de ter acesso à prova, não aos IPJs. E aqui, excelências, nós temos um fato curioso, que essa defesa técnica vem desde o primeiro momento martelando. Cara, eles dão tudo aquilo ali, um monte de coisa pra encher linguiça, e não tem nada, é um monte de blá 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 ali que o Xandão escreve, ele adora escrever blá 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 pra... E aí os caras não tem que achar alguma coisa, onde é que tá as provas no meio de um troço que eles levariam um ano pra ler tudo, talvez. Ou se juntasse uma equipe, levariam 6 meses. Vocês entendem a desonestidade que tá esse negócio? Olha... A necessidade de ter acesso à suposta agenda que o Ministério Público traz. Olha a pasta que me surge 2 dias antes do interrogatório. OP Tempus Veritatis. Curiosamente, não se sabe por que, nem como, se aparece uma pasta com as digitalizações do que seria a Operação Tempus Veritatis. E aqui está a prova de que foi inserida no dia 8 de maio. Lembrando que o interrogatório foi dia 10. Curiosamente, ao se abrir esse link, nós temos ali uma pasta exclusiva ao general Heleno. Abrindo essa pasta, nós temos outros links, mas aqui já são PDFs. E vejam o nome dos arquivos, onde nós achamos a agenda. Olha o nome do arquivo onde está essa suposta agenda. Item 6 EQ01AA75-2024. Como é possível localizar um arquivo... Cara, os caras são... Aí, cara, tu imagina... Eu sou um advogado defensor, eu tenho que planejar minha defesa, os caras mandam um troço gigantesco com códigos ali, ó. Item 6 EQ1AA75, deve ter o I6 Q101AA74, deve ter o 70. Cara, eu quero essa parte aqui para mim poder trabalhar na defesa. Como é que eu vou achar isso em tempo hábil? Nossa, hein? Cara, só não ver quem não quer isso daí, pessoal, porque tá na cara que eles estão fazendo tudo para não dar direito de defesa, não dar tempo da defesa se preparar, porque talvez eles não tenham provas concretas e argumentos suficientes para provar que realmente teve um golpe ou uma tentativa de golpe. Nessa montanha de documentos e nesse excesso de documentos com nomes que não se entende, não se sabe de onde vem. Com base nisso, essa defesa técnica na fase do 402 requereu nada mais que, desse modo, requer-se a Vossa Excelência, seja determinada a Polícia Federal que apresente material catalogado, ou minimamente com índice, que torne possível a análise desse material. Ressalta-se que a nomenclatura utilizada, ofício, e aqui eu coloco números aleatórios, pois não se sabe de onde vêm esses números, torna impossível sua análise, fazendo imprescindível a deferência da presente diligência. Não se pediu aqui mais acesso, haja visto que o acesso foi dado. Curiosamente, pastas iam surgindo após.
Mas o que se queria saber é o que tem nisso aqui? O que quer dizer esse número? Quais são os ofícios? O ofício 12330 é o celular do general fulano. O ofício 12700 e tanto é o celular do Beltrano. Não se tem como saber. Então, o que foi pedido na fase do 402 foi minimamente uma explicação, um índice, um sumário que assim o seja. Mas nos foi negado sobre o pretexto de que seria meramente protelatório. Bom, pessoal, vocês viram aí, cara, esse aqui tá no canal O Tempo, advogado questiona Alexandre de Moraes e menciona juiz inquisitor. Tá no canal O Tempo. Você quer terminar? Bom, eu vou terminar o vídeo aqui com um carro de som bolsonarista que tá fazendo uma vigília orando pro Bolsonaro. E eu queria dizer para vocês como perdeu força o Bolsonaro, até por causa de muita coisa que ele falou. Eu sou um que acabei brigando com a família, hoje eu me arrependo por causa do Bolsonaro. Acabei brigando com alguém, com as pessoas que eu gostava ali. Claro, já pedi desculpa, já pedi perdão, já tô de bem com todo mundo. Família é família, graças a Deus. E hoje eu não brigo mais, gente. Que nem ele falou lá, um bando de maluco, não sei o que, pro Xandão. O Xandão quer ser meu vice. E outras coisas, cara, que ele falou assim, ó, que afastou muita gente, assim como eu. Eu, cara, sair, pedir coisa pro Bolsonaro, não. Fosse anistia pras pessoas lá, eu quero muito. Mas, infelizmente, pro Bolsonaro, ele me deixou muito a desejar comigo. Votaria nele, ele e o Lula, 100% nele. Prefiro ele que o Tarcísio. Mas eu tenho muita decepção com o Bolsonaro. Mas, bom, não é o que eu penso, vamos ver. Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Gente, era pra estar cheio de gente. Cheio. Era pra ter talvez 1 milhão de pessoas nessa vigília. Lá em Brasília, com cartaz Bolsonaro livre. Pra vocês verem o tanto de força que esse cara perdeu por causa das merdas que ele falou e algumas merdinhas que ele fez. E aí nós estamos nessa hoje, ó. O Xandão manda em tudo, faz o que quer. Muitos perderam a força com o Bolsonaro lá, perderam o tesão. Tem medo de ir pra lá, fazer uma vigília gigantesca. A Polícia Federal prendeu esse bando de maluco, eu não sei de nada. Quem fez isso foi ele. Olha o que tá acontecendo aqui. Sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Olha o punhado de gato pingado. Vocês vão querer que o povo vá pra lá, podendo ser preso pela Polícia Federal e ficar junto com as pessoas lá? Seguinte, tô aqui Gaia, na rotatória em frente à rua da casa do Bolsonaro. Vocês vão reconhecer, ó, vai estar essa faixa aqui e esse outdoor gigantesco. O pessoal tá começando a chegar agora, poucas pessoas chegaram porque marcamos em cima da hora, fizemos chamamento agora. Tá lá, ó. Vocês vão ver esse carro de som com essas bandeiras aí. E é aqui que a gente vai fazer uma oração pelo nosso presidente. Então venham para cá, todo mundo que puder. É aqui que a gente vai fazer a oração. Nós vamos divulgar para o presidente assistir também. Boa noite a todos. Imensa honra estar participando desse ato em apoio ao nosso presidente Bolsonaro, que está hoje sofrendo desta... Vamos falar sério, falou, pô, cara, eles estão falando, foi o última hora. Mas falou, pô... Mas é aquilo que eu digo, cara, muito por causa das palavras do Bolsonaro, cara. Que as pessoas estão presas, muita gente tá com medo de ir ser preso, achando que é mais que a polícia provê, mais gente querendo dar golpe. O golpe, mais golpe. E ficou com medo, eu tenho quase certeza, cara, o povo desanimou. Muito por culpa do Bolsonaro, ele é o maior culpado de tudo isso, cara. Claro que o julgamento a gente sabe que é uma coisa daquele doente da cabeça lá, aquele... eu não vou falar muito aqui porque, cara, no Brasil não dá mais pra falar as coisas, pra ver que a gente está vivendo já numa ditadura. Data fatídica de 2 de setembro, onde estamos vivendo uma verdadeira inquisição, passando por um processo kafkiano, um julgamento sumário,
onde defesa não existe, onde as acusações são baseadas no talvez, quem sabe, 10 mil páginas, hoje não tem uma prova. Mostre uma prova. Hoje mesmo no plenário, um padre do PT, dizendo que o Bolsonaro tentou matar Lula e tentou matar o vice-presidente. Olha os absurdos que falam. Eu digo, padre, isso é o verdade. está fazendo uma acusação infundada. Isso é pecado, padre. Nem isso eles sabem. Então, desrespeito total. É, dar falso testemunho é um dos pecados. Eu digo a vocês, o bem, no fim, sempre vence o mal. Se não venceu ainda, é porque ainda não chegou ao fim. Jamais desistir. Nós estamos com a justiça. Agarra o sangue verde e amarelo na veia. Nós vamos reverter. E assim como saiu aqui, pessoal. O ex-presidiário, o comunista Lula, saiu da cadeia. Bolsonaro, caso chega preso, eu ver aqui. Sairá também, por quê? Tem motivo de sobra. O STF não é o local para julgar o cidadão comum. E Bolsonaro hoje... Bom, gurizada, vou encerrar aqui, já deu problema aqui, deu uns BO, até vou ver aqui depois esse BO. Galera, esse vídeo tá no Terra Brasil, esse vídeo do carro de som tá no canal do Terra Brasil. Vai lá assistir, quem quiser assistir lá. Obrigado por quem chegou até aqui, se inscreve nesse canal, vamos começar a meter vídeo, hein? Tem eleição 2026, nós vamos fortalecer esse canal. Tem só um videozinho nesse canal aqui, de 11 meses, eu comecei ele agora, é o meu segundo vídeo, mas praticamente o primeiro. E nós vamos meter pau na máquina, hein? Vamos pra cima deles. Obrigado, fiquem com Deus.